tarde a todos. Gostaria de agradecer à comissão organizadora e a escolha do nosso trabalho para apresentação aqui hoje. Eu não tenho, nem eu, nem os autores, nenhum conflito de interesse com esse estudo e com essa apresentação. Perdão, por favor. O estudo que eu vou apresentar é o uso do CPAP no paciente com derrame pleural drenado, um estudo de implementação de evidência científica na prática clínica. Esse foi o projeto de pós-doutorado do Dr. Elinaldo, que eu supervisionei na Unicid. Os coautores são docentes da Universidade Federal do Amapá e da Universidade Católica de Louvain, na Bruxelas e na Bélgica. Não sei se fala assim o francês. Esses são os pontos que eu vou mostrar hoje. Como eu imaginei que nem todo mundo da audiência era da área da respiratória, então eu resolvi trazer um pouco sobre o assunto, né? Então, o derrame pleural é um acúmulo de líquido, um excesso de líquido no espaço pleural, entre as pleuras visceral e parietal. É uma condição clínica bastante comum em hospitais e traz complicações como empiema, sepse e óbito. A drenagem torácica é um dos tratamentos que pode agilizar a resolução do derrame pleural. Porém, a drenagem torácica também pode causar outras complicações, e ela deve ser feita com técnicas adequadas de colocação e retiradas pelos médicos. E o ideal é que ele seja o dreno torácico retirado o mais rápido possível, para não causar essas outras complicações. E para acelerar essa drenagem, o uso do CPAP parece ser uma terapêutica eficiente. O CPAP é a sigla de aplicação de pressão contínua positiva nas vias aéreas. Ela promove o aumento da pressão transpulmonar, aerando os pulmões involuntariamente, né? O paciente não participa do processo. E a gente acredita que essa positivação da pressão ajuda a expulsar o derrame pleural através do dreno. Existe um ensaio clínico que foi feito no doutorado do Elinaldo, que é um ensaio clínico com nota 8 na Pedro, onde a gente testou o uso de CPAP de 15 centímetros de água e mostramos que ele acelera a resolução do derrame pleural, diminui o tempo de hospitalização, a taxa de complicação pulmonar e o uso de antibiótico, com redução dos custos e sem aumentar o efeito adverso, que é o que a maioria dos fisioterapeutas e médicos tem medo do uso do CPAP, né, de causar aerofagia ou fístula aérea. Ao mesmo tempo, a gente sabe que a evidência de transferência do conhecimento para a prática clínica ainda é muito limitada. E existem algumas barreiras que já são conhecidas, como a pouca habilidade dos pesquisadores na comunicação com clínicos, gestores de saúde e sociedade, falta de treinamento do clínico para consumir pesquisa e falta de treinamento dos gestores na implementação da evidência científica nos seus hospitais. Encontrar estratégias para transferir esse conhecimento científico para a prática clínica é fundamental e urgente. A intervenção educativa da equipe de saúde pode ser uma estratégia adequada no contexto do paciente hospitalizado. Portanto, o objetivo desse estudo foi investigar o efeito de uma intervenção educativa para a implementação de evidência para o uso real do CPAP em pacientes hospitalizados com derrame pleural drenado. Nós conduzimos, então, um estudo de implementação quase experimental, com pré- e pós-teste, guiado e reportado seguindo o STARI. Nós incluímos 66 profissionais de saúde e 113 pacientes em 5 hospitais da região norte do Brasil e um hospital na Bélgica. E esse estudo foi realizado entre março de 2019 e janeiro de 2022. O estudo foi aprovado em ambos os comitês de ética e nós incluímos profissionais de saúde que atendiam diretamente pacientes com derrame pleural drenado e que completassem a fase de treinamento do estudo. E os pacientes incluídos foram adultos com mais de 18 anos, com diagnóstico médico de derrame pleural, submetidos à drenagem torácica há mais de 24 horas, sem contraindicações para o uso do CPAP. O estudo aconteceu em 3 fases. Na fase inicial, houve uma auditoria da linha de base. A segunda fase foi a implementação propriamente dita. E a fase 3 foi a auditoria pós-intervenção para verificar o resultado do estudo. Então, a fase 1 foi composta de 3 abordagens para fazer o diagnóstico situacional sobre o uso de CPAP em pacientes com derrame pleural drenado. Foi aplicado um questionário para os profissionais de saúde sobre o conhecimento na área,
um questionário para os pacientes sobre o uso do CPAP no seu tratamento e análise dos últimos 6 meses de pacientes internados com essa afecção nos hospitais. A equipe de auditoria foi composta por 2 membros do hospital e mais um pesquisador do grupo, e o resultado do questionário subsidiou o preparo educativo da fase 2. Então, a fase 2 foi realizada 1 mês após a fase 1 para preparo do material. Os profissionais que passaram pela fase 1 conheceram as evidências científicas sobre o uso do CPAP em pacientes com derrame pleural drenado e conheceram os resultados extraídos dos questionários aplicados. A intervenção foi realizada com materiais educativos, atividades educativas e mensagens por meios eletrônicos. Quando os profissionais não puderam participar dos encontros coletivos, essa conversa acontecia presencialmente, pessoalmente, dentro dos hospitais. Para a gente não ter o problema de não haver o uso do equipamento no hospital por falta do material, a gente doou para os hospitais que não tinham kit CPAP, um kit completo com 2 máscaras faciais e treinou os profissionais no uso. Na fase 3 foi realizada 2 meses após a fase 2, de implementação. Os mesmos profissionais de saúde que participaram da fase 1 e 2 foram convidados, e todos os questionários foram reaplicados para os profissionais de saúde, para os pacientes, e os prontuários dos 3 meses onde o estudo estava acontecendo foram reavaliados. Os desfechos avaliados foram a fidelidade, que é o grau de coincidência entre o protocolo que foi treinado com a equipe e o que era feito no hospital. E a pergunta feita para o profissional foi: você utiliza o CPAP em seus pacientes com derrame pleural drenado? E as opções de respostas eram sim ou não. O alcance, que foi o número de indivíduos dispostos a participar desse treinamento. E a pergunta para os profissionais de saúde foi: atualmente você pretende usar CPAP para tratar os seus pacientes com derrame pleural drenado? E a opção de resposta também era sim e não. A adequação é a relevância da inovação proposta para a prática clínica daquele profissional. E a pergunta era, considerando a realidade desse hospital e a sua capacidade técnica, você acha adequado usar CPAP para tratar seus pacientes com derrame pleural drenado? E depois de responder sim e não, o profissional quantificava de 0 a 10 quanto ele achava adequado. Óbvio que 0 era inadequado e 10 era totalmente adequado. A viabilidade, que é a avaliação do sucesso ou fracasso do uso do CPAP nessa população, é baseada nos resultados encontrados no estudo de ensaio clínico original. E aí o que a gente esperava encontrar, se houvesse sucesso na aplicação do CPAP, era a diminuição do tempo de drenagem torácica, diminuição do tempo de hospitalização, de taxa de complicação e de uso de antibiótico, com manutenção dos efeitos adversos e tolerância ao tratamento. A sustentabilidade é a avaliação de se, depois de um longo período, o protocolo para atendimento desses pacientes continuava sendo usado naquele hospital. Isso foi avaliado 2 anos após a fase 3, usando essa ferramenta, que é uma autoavaliação do profissional sobre o processo de implementação de um novo processo dentro do hospital. Ele avalia 7 domínios, então: engajamento e liderança, interesse, prontidão organizacional, integração ao fluxo de trabalho, implementação e treinamento, monitoramento, avaliação e eficácia, cada um pontua de 1 a 7. A análise estatística foi simples, com teste take quadrado, e o que a gente encontrou é que houve aumento da fidelidade em 3 dos 5 hospitais. A última linha de total não apareceu, mas teve significância estatística, o P foi de 0,02. E também houve mudança na adequação, também teve um P menor que 0,05 na linha total. Só o alcance, não houve diferença entre a fase 1 e a fase 3, mas a gente pode observar que na fase 1, que era aquela intenção que o profissional tinha de usar o CPAP, já era altíssima, então o ganho na fase 3 realmente tinha pouco espaço para acontecer. Quanto à viabilidade, a gente viu que houve uma redução significativa da taxa de complicação pulmonar de 33% para 13%. O uso do antibiótico também teve uma queda significante. A gente não encontrou diferença no tempo de drenagem e no tempo de hospitalização nesse estudo. A tolerância também foi a mesma, né, para os pacientes na fase 1 e na fase 3.
do uso do CPAP, e a sustentabilidade foi detectada em 3 dos 6 hospitais. Então, em 3 hospitais, depois de 2 anos, continuavam usando o protocolo que a gente treinou nos seus pacientes. Então, as conclusões são que a implementação por via educativa do uso do CPAP em paciente com derrame pleural treinado pode ser considerada bem-sucedida no geral, porém nem todos os profissionais aderiram ou sentiram-se interessados na prática baseada em evidência. A implementação de um protocolo bem-sucedido em ambiente de estudo não teve a mesma performance do que na vida real, dentro de um ambiente não controlado, como é de um ensaio clínico, e a gente não encontrou alteração desses 2 desfechos. Esse estudo mostra o desafio da transferência do conhecimento científico para a beira do leito. Estratégias que motivem o profissional a buscar autorização e aplicá-las na rotina precisam ser pensadas e treinadas desde a graduação da formação do profissional. As barreiras de implementação de evidência científica no cenário prático permanecem nos hospitais e provavelmente em outros ambientes de atuação dos fisioterapeutas. Muito obrigada.